Mariane, só puxando ainda um pouco o gancho, né? Tentando entender como a gente tenta olhar sempre adiante, até mesmo hoje a gente estava falando mais cedo ali sobre a apresentação do orçamento do governo para 2025, inclusive traz uma projeção ali nas contas com um PIB mais otimista, né? E aí tentando entender, com base nesse PIB maior agora, vindo, né, de fato agora em 2024, essa expectativa do governo. A expectativa traz um 2,6 ali para 2025, né? Tentando trazer com uma arrecadação maior, baseado nessa expectativa de um PIB 2,6. Não é o que o Focus de fato traz. Eu queria entender o que é fundamental ali, né, na sua visão, para a gente equilibrar essas contas do orçamento. Você considera factível alcançar aí nível de crescimento de 2,6, especialmente nesse cenário onde a gente ainda vai ter juros permanecendo elevados, impacto dos juros altos ainda podendo interferir também um pouco nessa projeção do PIB para o próximo ano? Eu acredito, Paula, pelo sentido de que a gente já acumulou esse crescimento a um nível de um custo muito maior, que é os juros passados. A gente ainda está sob a função de política monetária, de defasagem, né? E mesmo assim conseguimos crescer, né? Se a gente pegar os anos anteriores, muito mais desafiador, 2022, 2023, e ainda assim o Brasil conseguiu crescer bem, né? Acho que a gente consegue sim dar continuidade. 2,6 para um país emergente, a gente não deveria considerar um crescimento bom, né? A gente deveria considerar um crescimento muito ruim. O Brasil tem capacidade de crescer muito mais se a gente tivesse vias organizadas, né, economicamente organizada, e principalmente o fiscal. Então, crescer 2,6 é factível porque deveria ser o mínimo que o Brasil cresce e já acostumado até esse custo de produção com juros mais altos, né? O que a gente precisa agora, e que olhando para o final, para o resultado do pregão de ontem, o mercado não gostou muito, né? E já havia verbalizado que se viria em linha de apelou a bater mais em receita, obviamente porque eles estão olhando a continuidade dessa inflação mais alta e o PIB também corroborando para isso, né? Ou seja, ajudando, acrescentando, né, receita, porque são as duas vertentes ali que aumentam a arrecadação. Só olhando para isso, eles projetaram uma receita maior, mas praticamente deixaram de lado a questão de gestão de despesas, né? E o que incomoda o mercado é o programa, ou a intenção, vamos colocar assim, né? Porque ainda nada muito bem definido, precisa ser aprovado e discutido, fica por conta da estratégia pente fino, né? Ou seja, não tem uma ação estrutural do fiscal para os próximos anos, e nem para 2025. Não foi colocada na PELOA nenhuma mudança estrutural necessária para fazer esse contingenciamento, né? O que foi colocado ali é conjuntural, é como se estiverem querendo resolver só agora, né? Isso incomoda o mercado, porque a gente sabe que não resolve, né? E eles continuam trabalhando com metas ilusórias, por conta que o mais importante é a contenção de gastos e não a arrecadação. A arrecadação, ela obviamente vai ter números expressivos por conta das projeções melhores do país, né, da conjuntura. Mas se você não tiver essa gestão, essa organização do outro lado, você drena todo esse valor gerado por arrecadação, né? E até quando, aí entra a dúvida, por conta do nível de imposto ser colocado, né, pelo que está sendo trabalhado, né? Aí sim a gente tem uma dúvida de até quando o Brasil vai conseguir crescer 2,6, porque uma hora, né, essa questão de só resolver fiscal por via arrecadatória, que é imposto, até quando, né, a nossa vertente produtiva consegue abarcar desse imposto, e o quanto disso, né, não vai chegar ao impacto de inflação. Uma coisa está muito ligada à outra. A discussão seria por conta de arrecadação, deles manterem essa estratégia só visando a arrecadação, que isso sim pode vir a desacelerar a economia, e bem no momento em que o PIB vai ficar estável, porque alguma hora ele vai arrefecer, o que dá preocupação, porque estudos anteriores mostram que uma condição como essa leva o Brasil a entrar numa crise, né? Então gera essa preocupação dos técnicos, mas por outro lado,
eles praticamente estão empurrando a questão dos gastos, e se vier uma reforma estrutural, talvez a gente tenha uma menor penalização por custo, e aí sim a gente tenha para os próximos anos, né, a expectativa total do Focus, como você falou, voltando para ter uma expectativa de continuidade desses 2,6 para frente, né? Mas olhando tecnicamente, falando só de economia, o quanto o nosso país deveria crescer, se a gente tivesse uma política fiscal organizada, deveria ser muito mais do que 2,6. Maravilha, Ariane. Quero agradecer. Sempre um prazer falar contigo. Obrigada pela sua presença. Até semana que vem. Prazer é tudo meu. Obrigada, Paula. Obrigada a todos. Até semana que vem. Até. Ariane Benedito, economista, trazendo